Yeah, common sense says don't step where I'm at. I'm a problem you can solve, yeah, that's facts. Thought you had it locked, but I'm taking it back. Now you watching me clown while you stuck in the cracks. Yeah, this ain't love, it's the grind and the discipline. Talking numbers. Bem-vindos ao Meio Maromba Cast, episódio 3. Carlos Alex aqui novamente. Vamos dar início ao nosso episódio. Primeiro quero agradecer aos nossos patrocinadores, né? A Deon, 35 anos no mercado, nos ajuda aí com qualidade de vida para nossos atletas, já tem 18 unidades espalhadas no Brasil. Também quero agradecer a Vida Saúde, que está fechando com nós a parceria, 39 anos no mercado, trazendo qualidade de vida, é uma academia muito renomada em Joaçaba. Também a nossa parceira Multisabor, o pessoal já conhece, aquele cafezinho gostoso no meio da manhã lá, pode chegar no meio da cidade, um ambiente super tranquilo, um ambiente gostoso, e é isso aí. Augusto? Fala galera, tudo bem? Mais uma vez aqui, mais uma vez de novo, como o Carlinhos hoje é um tema bem importante, tá? Vamos falar sobre a sala de máquinas, né? Onde tudo acontece, onde tudo é comandado, onde surgem as ideias e a gente tem o controle, tá? E nada melhor do que ter um especialista aqui hoje para falar, tá? Então seja bem-vindo, Matheus, tá? Perfeito, agradeço muito o convite, um prazer estar aqui. Seja bem-vindo, Matheus. Prazer estar contribuindo também com o pessoal de casa aí que está querendo entender um pouco melhor como é que funciona a própria cabeça, não só se você quer ser um atleta, né, mas também para todo mundo que, como eu, também gosta muito da musculação e quer estar evoluindo cada vez mais. Hoje a gente quer falar um pouquinho sobre saúde mental, né? Não é só o físico que importa, mas nosso corpo vai onde nossa mente leva e como a nossa mente está. Se ela está bem, nosso corpo está bem. E responde, né? É um mecanismo assim de dentro para fora, acredito eu, né? Acredito eu não, é isso aí, tá? Importância da saúde mental. Vamos começar com esse assunto porque eu acho que o público vai gostar, né? Diz para nós, Matheus, sobre a tua função. Você é psicólogo e terapeuta, né? Você fala mais sobre o comportamento, né? Explica para nós aonde que você pode estar ajudando-nos a entender o comportamento mental, auxiliando ali a correlação com o exercício físico ali. O que você me diz? É muito interessante essa ideia da importância da saúde mental de maneira geral, porque para a atividade física, sobretudo, porque quando a gente pensa em o que está acontecendo muito hoje com as pessoas é que elas falam, não interessa como você está se sentindo, simplesmente tem que ir lá e fazer e acabou, não importa nada como a tua cabeça está rodando, e no fundo, talvez isso no início possa até funcionar, mas depois isso começa a dar uma acumulada e isso acaba travando ali um pouco os resultados da pessoa. Então, eu sempre falo que assim, né, quando a gente pensa até num contexto de manter ali uma certa constância, a gente fala que, o que é o treino, né? O treino ele é um estímulo para o teu corpo mudar. O que é a alimentação, né? Ela é a base para você conseguir chegar nessa mudança que o treino vai te proporcionar. O que é a genética, né? Ela vai dizer até onde que aquele estímulo que você fez do treino vai reagir. Agora, o que é a parte mental, né? Ela é a parte que vai ver como que você vai conseguir executar ou não tudo isso. Então, quando a gente pensa dessa importância dessa parte mental, é o que vai potencializar ou destruir todo esse arcabouço de outras questões que a gente vai trabalhar, né? Como que tu vê a saúde mental hoje no Brasil, assim, a depressão hoje, a gente vê que ela é um mal do século, né? Uhum. Então, como que tu vê hoje a depressão, como que ela está sendo, assim, trabalhada, mais no contexto de saúde mental mesmo, sem atividade física? Como que está vindo, como está surgindo isso? Porque a gente vê de outra forma hoje, né? Antigamente a gente via como um drama, como uma pessoa que, tipo, gostava de aparecer e tal, reclamar. Hoje não, hoje a gente já vê que é uma doença, é tratada, tem mecanismos de tratamento, tem, né? Como que tu vê isso, como você lida com isso no teu dia a dia? É muito interessante porque o pessoal fala, né, antigamente isso nem existia, né, agora existe tanta coisa e tudo mais. Eu gosto de dizer que, na verdade, a peneira ficou mais fina, né? Antigamente as pessoas tinham, mas ninguém sabia que tinha. Hoje, como a gente tem mais mecanismos, a gente tem critérios diagnósticos muito mais severos, muito mais precisos, a gente consegue ter uma noção de que, para o paciente, por exemplo, ele passar no meu consultório e ele passar assim, sem entender algum sintoma, é muito difícil. Por quê? Porque a gente tem esses critérios muito mais bem definidos do que era no passado. Logo, se diagnostica mais, a gente consegue entender, essa pessoa tem uma ansiedade, essa pessoa tem uma depressão, que antes, não, isso é frescura, ou isso é alguma coisa assim que a gente olhava de uma maneira mais trivial, né? Tanto que o Brasil ele é o país mais ansioso do mundo, assim, né? Os níveis aqui de ansiedade no Brasil, eles são estupendos.
E claro que, assim, isso tanto ansiedade como depressão, a gente fala que é uma questão muito multifatorial. Tem vários quesitos que englobam isso, que causam isso, mas a gente olha muito para todo o cenário brasileiro, até numa questão social mesmo, né? A gente fala que vulnerabilidades são fatores que aumentam a quantidade de estresse, a falta até nessa questão financeira, essas dificuldades financeiras, aumento os estressores, que são coisas que aumentam a vulnerabilidade da pessoa a essas questões da ansiedade. Então isso tudo vai aumentando, vai se acumulando e vai gerando esses casos de ansiedade, depressão, que no Brasil os números cada vez mais aumentam, né? A gente acaba tendo uma sociedade brasileira que acaba ficando um pouco à parte ainda de como que o restante do mundo olha para a saúde mental. A gente ainda é um pouco atrasado em relação a isso. Eu vejo a ansiedade hoje como um mecanismo, né, interno nosso, que é uma forma como o nosso corpo reage a alguns estímulos, né? Eu acredito que eu tenho uma situação que não me agrada ou que me gera estresse, então esse mecanismo vai ser ligado, né? Como que você vê isso? É isso mesmo? Todo mundo tem ansiedade em si e ela só o mecanismo que ativa ela, e depende daquela pessoa num grau? Eu vejo assim. Uhum. É que assim, a gente tem que olhar para a ansiedade, ela é uma emoção, certo? Uma emoção assim, sem ansiedade, a gente não tava nem aqui. Porque tem as crises também, ansiedade. Né? É aí que tá, porque a pessoa fala, eu tenho ansiedade, eu não tenho ansiedade. Gente, todo mundo tem ansiedade. E é extremamente necessário para o ser humano ter. Isso é natural, né? O ser humano tem que ter um nível de estresse durante o dia, né? Exatamente. Então, todo ser humano ele tem ansiedade e tem que ter. Por exemplo, o que é uma emoção? Vamos por partes aqui, né? É uma reação do teu corpo a um certo estímulo, seja interno, né? Um pensamento, uma memória, alguma coisa, seja alguma coisa que está acontecendo no ambiente, né? Por exemplo, assim, se aqui tivesse uma aranha, por exemplo, eu poderia ter um medo, né? Um medo, uma emoção, eu estou com medo aqui, vai disparar uma série de reações fisiológicas, psicológicas em relação a isso. Quando a gente fala da ansiedade, ela também é uma emoção. E ela por que ela se perpetua hoje? Porque ela, evolutivamente falando, ela foi muito interessante. Por exemplo, vou atravessar uma rua. Se eu não olhar para os dois lados, assim, para pelo menos ter uma ideia, opa, pode ser que venha um carro, por mais que eu estou na faixa. Pô, algumas pessoas não seriam, pensando assim na questão da evolução, não seriam selecionadas para evoluir porque elas não estão com essa ansiedade calibrada. Entende? O problema na nossa sociedade é que, quando a gente fala de ansiedade patológica, é que ela está ou num nível muito alto, ou desregulada no sentido que ela está ligando esse sistema quando ela não deveria. E quando a gente fala nesse quesito de que a sociedade hoje está muito acelerada e tudo mais, é que é tanto estímulo que muitas vezes a tua cabeça nem consegue assimilar tudo aquilo e aí começa a disparar essa ansiedade. É muita informação, né? Hoje o celular é muito isso, né? E essa correlação entre os fatores que realmente afetam a saúde mental, Matheus, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, frustrações, isso, eles andam junto, alinhado, ou primeiro você sente um pouco de ansiedade, daí daqui a pouco você já vai para outro estado, daí daqui a pouco você já está com depressão ou com síndrome de alguma coisa? Explica melhor, porque você falou que são emoções, e a gente não consegue identificar qual que é a emoção. Por exemplo, eu estou ansioso, mas daqui a pouco eu estou frustrado, daí daqui a pouco eu já começo a ficar deprimido. Então, essa oscilação de emoções. Eles andam juntos, afeta a saúde mental, andam realmente parceiros um do outro, ou são emoções diferentes? A gente vai ter, por exemplo, a ansiedade. Uma coisa é a ansiedade, que é uma emoção, e outra coisa é quando a gente fala do transtorno de ansiedade. A gente fala muito do TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que aí já é um transtorno do DSM mesmo, do manual que a gente utiliza psiquiátrico ali e tudo mais, que aí já é diferente da emoção, né? Tem vários critérios que a gente coloca para dizer, opa, isso aqui é um transtorno e não só a ansiedade normal do dia a dia, por assim dizer, né? Que aí vem uma intensidade um pouco maior, ter prejuízo nas relações sociais, no dia a dia da pessoa, se manter isso para um certo período, entende? Então, essa semana eu estou um pouco ansioso. Não necessariamente vai ser um transtorno. Sim. Muitas vezes é simplesmente aquele momento da sua vida que você está mais nesse sentido, né? E aí, muitas vezes, a ansiedade leva para uma depressão. Porque começa a ficar tão estressado o dia inteiro, toda hora estresse, ansiedade, cortisol lá em cima, que aí começa a desmotivar, começa a quebrar toda aquela tua fisiologia cerebral que te leva muitas vezes para um estado depressivo. Por isso que muitas vezes essas duas questões são associadas, né? Uma comorbidade. Isso, é essa correlação, né, entre os dois, né? Se tem algum degrau, assim, cada um está num estágio, cada um está num nível, podem surgir esporadicamente não, mas assim, eu comecei aqui, vou piorando no estágio e vai...
Assim, não é legal a gente olhar como se fosse uma escadinha, né? Por exemplo, tô na ansiedade, daí eu vou pra depressão, da depressão eu vou para um transtorno... Não é nesse sentido de uma sequência assim. Eu acho que foi isso que o Carlos quis dizer. Não sei. Perfeito. É isso. Eles não têm necessariamente essa sequência, entende? Pessoas vão nessa sequência, começa com uma ansiedadezinha leve, de repente uma desmotivação, de repente, uma ansiedade, transtorno mesmo. Dessa ansiedade vira para uma depressão, dessa depressão vai estendendo para outra questão. Como os transtornos e essas condições, elas são multifatoriais, a pessoa pode ir direto para uma depressão, entende? Não ter correlação, não ter nada de ansiedade, só depressão clássica pura. É raro, apesar do pessoal achar que é muito comum a pessoa ter só depressão, geralmente ela está associada com outra coisa. Então são, mais do que a gente pensar em uma escadinha, é mais um leque assim, de opções que vai caminhando. E assim, eu vejo assim que tem até um preconceito com a depressão, né? Você, não digo se autodiagnosticar com depressão, né? Porque a pessoa não vai falar que está com depressão. Mas, por exemplo, as estatísticas mostram hoje, segundo a MC, que está aqui, no mundo 15% da população sofre de depressão. No Brasil é 15,5%. Né? Uhum. Eu acredito que seja muito mais, né? Devido a esse preconceito, né? As pessoas terem medo e vergonha de procurar ajuda por preconceito, um certo preconceito. Por achar que tá fazendo drama, que não merece a atenção que devia e tal, né? Então, galera, tá triste, tá deprimido, tá sem energia de viver, tá sem sono, ou tá com muito sono, procura o Matheus, vai lá conversar com ele, tá? O Matheus é meu terapeuta há muitos anos, sabe? Tipo, ele tem me ajudado muito, sabe? Cara, fantástico. Então, conversa com ele lá, o Matheus tem muita propriedade do que ele fala no trabalho dele, tá? Então, assim, não tenham vergonha, tá? Depressão é uma doença, não é brincadeira, tá? Isso afeta você, seus familiares. Então busquem ajuda, não tenham vergonha disso, tá? Faz toda a diferença. Matheus, pegando esse time do Augusto, que foi muito interessante, saúde mental no cotidiano, cara. Essa dica aí, essa orientação que o Augusto passou para te procurar, o que você pode estar falando pro pessoal, pro nosso público, né? Porque a gente tem bastante ouvintes que hoje realmente estão passando por um momento difícil. Porque você é terapeuta, você é psicólogo. O que você pode dizer para tentar equilibrar? Porque ali você falou que tem que ter um equilíbrio, né? Fala para aquelas pessoas que têm vergonha de procurar. Isso, tem que ter um equilíbrio para você não prejudicar o teu cotidiano, para você não afetar lá no teu trabalho, né, nos teus relacionamentos, enfim, o teu cotidiano. A saúde mental tem que estar preservada no teu cotidiano. Perfeito. O recado que eu coloco muito, pensando no que mais limita as pessoas de estarem buscando, que é essa vergonha, é de que elas façam uma análise assim, o que é mais importante nesse momento, né? Os prejuízos e toda a minha qualidade de vida, às vezes até questões familiares, de relacionamento que estão sendo prejudicadas por essa questão dessa questão da saúde mental que está um pouco abalada em algum quesito. Isso é mais importante ou a vergonha, a ideia de que se eu estou indo no psicólogo é porque tem alguma coisa errada comigo, entende? Aonde que a gente vai dar mais peso? Porque se a pessoa olhar para a situação, às vezes que ela se encontra, ela ponderar essas duas coisas, muitas vezes ela consegue até enfrentar essa ideia dessa vergonha, por assim dizer. Entende? Porque da onde que vem essa vergonha? É daquela construção social de que psicólogo é pro cara que tá louco, psicólogo é pro cara que tá perdido, o cara que, enfim. E aí ou toda tá aquela... passando por algum problema. Exato, entende? Agora, hoje, é muito interessante porque a gente já está começando a desconstruir muito isso. Hoje é o melhor momento da psicologia no Brasil, ainda que a gente tem muita coisa para evoluir, né? Comparado a outras profissões, assim, medicina, direito, a gente é muito um bebê, assim, se for analisar. Mas ainda assim é o melhor momento. Então, porque o pessoal está se conscientizando mais. Está saindo daquela ideia de que, psicólogo é só se eu tiver cheio de problema, vendo coisa já... Não, pera lá. Se eu quero ter um melhor relacionamento, quero ter mais tranquilidade para lidar com meus funcionários, com o meu colega de trabalho. Eu quero emplacar agora, início de ano, o pessoal quer emplacar as metas, quer ter uma questão ali com os treinos, com a dieta. Isso também entra dentro da alçada do psicólogo, entende? Então a gente precisa desmistificar um pouco de que psicólogo é só para esse tipo de situação mais extrema. Patologia. Exato. Preventiva, né? Exatamente. Preventiva, né? É incrível que hoje, assim, a maioria dos meus pacientes, eles não têm uma questão, assim, extremamente, uma patologia, uma coisa nesse sentido. Isso demonstra como que as pessoas também estão visualizando que, mesmo eu não estando, assim, extremamente mal, eu posso, e eu devo até, buscar o psicólogo para eu melhorar. Então, não preciso estar aqui embaixo, eu posso estar, tô bem, tá tudo legal, mas, eu quero melhorar, eu quero mais. Eu sei que com o auxílio de uma pessoa que entende a minha cabeça, que direciona todas as minhas coisas, que é essa parte comportamental, se tiver uma pessoa que entenda isso e me auxilie, será que eu não vou um pouco mais longe?
entende? A pessoa começa a ficar mais confortável em te procurar, né? Exatamente, porque ela entende que, opa, eu falar para as pessoas que eu vou no psicólogo não é uma questão assim pejorativa, pelo contrário, é uma questão que, opa, pô, que bom, essa pessoa se cuida, essa pessoa ela quer melhorar, ela tá buscando uma melhor versão e assim por diante. Exatamente. O buscar o psicólogo é para você ter uma conversa que seja coerente com alguém de fora que enxergue seus problemas para te dar aquela visão que você não consegue ter, né? E o trabalho do psicólogo é isso, entendeu? Por isso que você está falando sobre isso, né? A pessoa tem que se sentir confortável em ir atrás de um psicólogo. O primeiro passo é isso, se sentir confortável, né? Perfeito, perfeito. E a gente sabe que esse primeiro passo ele é sempre, às vezes, né, meio difícil de dar e tudo mais. É muito interessante que depois que a pessoa ela senta lá na cadeira do consultório ou faz atendimento online, ela fala, nossa, mas eu achava que ia ser bem diferente, eu achava que eu não ia saber o que falar, ou que eu ia me sentir muito desconfortável, ou que eu ia ficar falando só da minha infância. Não, pera lá, gente, não é por aí não, entende? Então, quando a gente... Não é uma bateria de choque... Exato, entende? É muito mais tranquilo do que a gente pensa, sabe? Do que a gente tem aquele estereótipo da ideia, né? Isso aqui, né? Exato. Papo. Exato. É só que as né? pessoas elas idealizam essa questão do mental, porque, cara, que nem o Augusto ele falou no início, né? É uma engrenagem, cara, é uma máquina. O nosso mental, tudo começa no mental. Então, se a gente não tiver um mental bem fortalecido, cara, nossas emoções, elas agem de uma maneira e você não consegue controlar, porque você é humano, você é um ser humano, né? Por isso que o mental tem que estar todo dia equilibrado. E é o Matheus que faz esse trabalho aí, né? Dando essa... Então, Agora o bicho vai pegar, hein? Tomar até uma aguinha aqui a agora. gente vê hoje, né, a atividade física como uma grande aliada, né, a prevenção ou até correção, posso Uma dizer parte assim. de um tratamento também, de certa forma, se fosse o caso, né? Você diagnostica pessoas e orienta elas a praticar atividade física? Qual que são as tuas... Eu gosto sempre de... É muito interessante porque meus pacientes não deixam mentir. Quem é meu paciente, está me assistindo, sabe que é assim. Nas primeiras sessões ali, as primeiras coisas que a gente tem que analisar, eu olho para essa parte muito fisiológica, entende? O pessoal acha que é muito separado, assim, ele vai falar só de questão de pensamentos, emoções. Não, a primeira coisa é falar, cara, como é que tá teu sono? Como é que tá a tua rotina? Entende? Porque às vezes a pessoa, nossa, porque minha vida tá... blá, 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 às vezes a pessoa tá dormindo mal. E deu. E às vezes a gente regula o sono e deu. E é incrível isso, entende? Então a gente olha pro sono, já dá uma boa melhorada. Aí a gente olha, tá fazendo atividade física ou não tá? Opa, faz mais ou menos. Você começa a colocar isso em prática, é incrível como os números assim da saúde mental dela, que a gente analisa, vão melhorando. O bem-estar dela vai melhorando, disposição, foco, concentração, nível de ansiedade cai, nível de desânimo, estresse reduz. E aí, de repente, fica tudo mais fácil. Porque às vezes não é que ela tá cheia necessariamente de problemas assim extremamente pesados, mas que por ela estar nesse estado de estresse, por não estar fazendo atividade física, por estar com essa biologia desregulada, ela olha para tudo como se ela estivesse numa lente do estresse. Ela não tem autoestima, não tem autoconfiança, ela não se sente, eu vou lá, vou passar vergonha, talvez, ou não tem aquele, né, mindset de dizer assim, pô, eu tenho que ir lá. Eu tenho que procurar ajuda, eu tenho que fazer uma atividade física porque vai me trazer benefícios, né? E quando você falou do hormônio, o hormônio é muito interessante, né? De que maneira tu vê a atividade física influenciando nessa melhora? Tu vê, melhora, que a gente falou do sono. Uhum. Aqueles que vão praticar uma atividade, um esporte, por exemplo. Uhum. Tu vê melhor assim, tem um prazo para essa melhora acontecer? Perfeito. Uma questão que é muito interessante, por que as pessoas não praticam atividade física talvez como deveriam e tudo mais, e quando a gente fala, às vezes, a importância de falar, a gente poderia fazer um podcast inteiro só falando da importância, né, isso é uma coisa que é extremamente batida, assim, o pessoal repete, mas por que ainda assim as pessoas não fazem? E é porque eu percebo que é muito porque elas não consideram algo, assim, essencial de fato. Por exemplo, a gente acha que é um bônus, o pessoal acha, não, você tem que fazer atividade física. Não, mas isso é um bônus pra mim, tipo, não é assim, preciso disso pra viver. Eu tenho que ir pra casa, lavar roupa, fazer as coisas, não tem, Exato, tipo assim, atividade física é um bônus, é um a mais, é tipo assim, você ou quer é um melhorar... hobby, ou é um hobby. A pessoa trata Exato. como um hobby. E aí, por exemplo, assim, por exemplo, você tem que comer mamão. Por quê? Porque mamão é bom pro intestino, blá, blá, blá. É um bônus, entende? A pessoa olha como um a mais. E pra atividade física, às vezes, é assim, entende? Ela não olha que é uma coisa assim tão necessária quanto alimentação, quanto sono, tão essencial quanto. Porque quando a gente fala, o que coloca o ser humano no estado de estresse? Aí eu vou responder a tua pergunta. É tudo aquilo que tira ele daquele estado natural, que é o correto de funcionamento dele.
Então, por exemplo, o correto é o ser humano dormir bem, ele se alimentar bem, ele estar num ambiente seguro, né? E ele ter essa prática do movimento. A partir do momento, opa, começou a dormir mal, estresse. Começou a se alimentar mal, açúcar em excesso, passar fome, ou enfim, estresse. Né? A gente sabe a época de preparação como é que fica, é estresse. Aí parou com a atividade física. Estresse. Acontece a mesma coisa, porque é essencial. Agora o pessoal, não, é um bônus. E isso acontece muito pelo quê? Porque o pessoal não associa a questão fisiológica Exatamente. ao resultado. Exemplo, fome, estou passando fome. Opa, o que eu tenho que fazer? Alimentação. Estou com sono, tem que dormir melhor. Fica claro. Agora, estou tendo dor muscular, estou tendo problema de intestino, estou tendo cansaço, estou tendo assim estresse. A pessoa às vezes não associa que é a falta de uma coisa que também é essencial, que é a atividade física. Hormonal. E daí quando você citou essa questão ali que você falou da questão hormonal, que ela entra nessa fase da atividade física, quando a pessoa fala sobre atividade física e hormônio, o hormônio que vem na cabeça da pessoa qual que é? A endorfina. Mas não tem só a endorfina, tem a serotonina, tem a dopamina, tem quais mais? Adrenalina, tem o cortisol, que é o nível que tu falou ali que aumenta o estresse. Então isso tem que estar tudo alinhado. Essa é a parte fisiológica que tu tá falando, né? A ideia é que a atividade física, ela vem para manter um funcionamento essencial. Então, às vezes não é que a gente vai colocar a atividade física para regular ele. Não, é a falta da atividade física que muitas vezes causa o estresse, causa o aumento do cortisol e assim por diante. Então, quando você regula esse ponto, ele entra num estado de funcionamento muito mais interessante, que é interessante a atividade física, que por si só ela já vai dar um impacto ali na questão dos hormônios e tudo mais. Mas é interessante o que ela faz no quesito comportamental também. Porque a gente fala que muitas vezes a atividade física é um hábito angular. Que é o quê? Que ela deflagra, ela impulsiona outros hábitos. É aquela ideia, pô. Eu vou levantar de manhã cedo e eu vou ir pra academia. Aí eu fui pra academia, opa, eu volto. Cara, já vou tomar um cafezinho um pouquinho melhor, um cafezinho da manhã um pouquinho melhor. E eu já vou comer logo depois do meu café da manhã. Então eu já tenho horário, já estabeleci um pouquinho uma rotina. Obviamente eu vou o quê? Cara, acho que eu vou me hidratar um pouquinho melhor também, né? Aí, mas eu tô querendo evoluir um pouquinho mais na academia. O que eu vou comer mais? Proteína. Proteína vai o quê? Vai me dar mais saciedade. Talvez depois regule até alguma questão de ansiedade, assim, para alimentação, alguma coisa nesse sentido, para eu estar mais saciado. Logicamente, vai melhorar o quê? Vai melhorar meu sono. Por quê? Porque amanhã eu tenho que ir pra academia. Então, eu não posso ir dormir às 2 da manhã, que senão meu treino já era. Já vai ter horário para dormir. Já vai ter horário para dormir, já vai dormir melhor. Então, ela ajuda não só pela mudança fisiológica da atividade física em si, mas também por esses hábitos em volta que ela impacta. Isso é bem interessante também. Então, na clínica, quando a gente coloca, né, ou regula esse ponto da atividade física, ela faz uma mudança muito interessante em todas as áreas do indivíduo. Uma corrente, né? Uma coisa puxa a outra, né? Eu vejo meus clientes também, meus alunos ali, cometer um erro de tarde, aí começa a errar o resto do dia porque já errei aqui, sabe? É síndrome do Jaque. Já ouviu falar dessa? Síndrome do Jaque. Já que eu comi mal, agora, já que eu não treinei, também não vou fazer. Já que é isso... Exato. Entende? Como tem aquele que no domingo de manhã acorda para caminhar, faz uma corrida, aí chega meio-dia, vai comer um churrasco, daí não toma cerveja, já não come a linguicinha, já come uma carne mais magra. Também, né, uma boa escolha, talvez no início do dia faça uma diferença ao longo do dia. Começa mal, termina mal. Talvez, né, uma coisa pensar. Perfeito. E então, o impacto que ela vai ter dentro desse contexto clínico ali, ele é muito forte, né? Agora, uma dificuldade é que, às vezes as pessoas pensam assim, mas então eu vou lá no consultório do Matheus e ele vai me falar para eu treinar, para eu dormir bem e para eu comer bem. É só isso. E aí as pessoas, é uma coisa meio simplista, né? O óbvio. Exato. Muito óbvio, né? Agora, é por isso que eu gosto sempre de fazer todo um trabalho de psicoeducação antes de colocar isso. Mostrando essa importância ali na prática, demonstrando tudo isso que a gente conversou aqui de uma maneira até um pouco mais aprofundada, para que a pessoa entenda que, o real impacto daquilo. Sim. Porque o real impacto, a pessoa entender isso, faz com que ela crie o quê? Motivação. Motivação para fazer. E que é muitas vezes isso que faz ela conseguir ter a constância, no fim das contas, a famosa disciplina. É um ponto que eu queria chegar também, né? Como que você busca deixar teus pacientes motivados, né? É uma dificuldade que eu tenho, que a gente tem aqui na academia, né? Bastante. E acredito para você também seja não seja talvez um desafio, né? Sempre busco colocar pequenas metas. O que você acha disso? E como que você trabalha isso com os pacientes lá?
Tem isso aí também ou não? Agora eu vou ter que falar uma coisa aqui, gente, que muita gente vai discordar, mas motivação importa muito mais que disciplina, gente. Isso aí porque a galera fala muito o contrário, que disciplina importa mais. Não, não interessa a tua motivação, você não está motivado, você tem que ir lá e meter a disciplina e já era. Só que aí, veja, isso às vezes se sustenta uma semana, duas, mas não tem como você manter essa base num ano, o cara treinando assim. Eu concordo com isso, porque se você for manter a disciplina, não importa o teu mental. E daí o que acontece? Quando a pessoa vai lá com o mental todo fudido, desculpe a palavra, não importa também, que daí você não consegue se concentrar nas coisas. E tudo começa por aí. Entendeu? Eu acho, né? Eu não sou leigo nessa parte. Você que tá... Olha que interessante, né? Essa fala que o pessoal coloca, eu entendo perfeitamente por que o pessoal fala da motivação e da disciplina, porque a galera tem um outro conceito do que é motivação. A galera acredita que motivação é a pessoa estar ali feliz, empolgada, em êxtase, cheia de energia e tudo mais. E motivação não é isso. Né? Sem você a motivação, vamos pensar o seguinte, já que já estamos falando do contexto de academia aqui, pensa aquele cara que, sei lá, foi traído pela mulher, terminou o relacionamento e vai pra academia porque ele quer dar o troco, ele quer falar, pô, agora eu quero sair por cima, agora ela vai ver o que ela perdeu, e blá, blá, blá. Esse cara, ele tá feliz? Nunca. Ele tá triste, ele tá com raiva, mas ele tá altamente motivado. Porque ele tem, vamos falar na questão da palavra, mas ele tem um motivo muito claro pra ação. Então ele quer dar aquele troco. Entende? Então, às vezes ele acorda, ele tá podre, tá cansado, tá mal, mas opa, ele relembra do motivador dele. E muitas vezes esse relembrar o motivador, que pode ser esse, pode ter vários outros, faz com que ele seja disciplinado. Isso que eu ia falar. Motivação gera disciplina. Exato. Disciplina não gera motivação. Perfeito. E é interessante porque a questão é que não é bonito a gente falar, sou motivado. Por que você vai na academia todo dia? Porque eu sou altamente motivado. Não, é bonitinho eu falar que eu sou disciplinado. Disciplinado, A né? gente escuta muito, a disciplina, não, são fases e momentos, né? Você não está sempre motivado e você tem uma disciplina que vai estar presente naqueles dias que você não está motivado, entendeu? É isso. Só que aí, olha que interessante, essa questão de, tem dias que você não está motivado, você tem que bater na disciplina. Eu digo uma coisa um pouquinho diferente. Nos dias que você não está motivado, cabe a você se motivar, cara. Cabe a você parar, e aí já respondendo a ideia de como fazer as pessoas, os alunos, os clientes, os pacientes, enfim, se motivarem para as coisas. Cabe a você relembrar os teus motivadores. Então é legal que você tenha uma lista de porquês que você faz aquilo. Vou te dar um exemplo. O que é a minha motivação para ir para a academia? Não é só a parte estética, saúde. Porque você fala assim, você tem que fazer a academia por saúde. Cara, saúde. Beleza, mas assim, quantas pessoas que treinam realmente por saúde? É uma coisa que eu não vejo. E outra, saúde é amplo. Eu não vejo, demora anos. Longevidade, vou treinar para longevidade. A pessoa tem 20 e poucos anos, não vai treinar por longevidade, não vai manter um ano treinando todo dia, faz a chuva. Bonito pelado, gente. É estética, velho. Tudo é estética. Então, olha que legal. Quando a pessoa entende a função da atividade física, o impacto, fica mais fácil se motivar. Vou te dar o meu exemplo. Saúde, beleza, longevidade também, mas agora, treinei hoje de manhã. Hoje, agora, nesse momento, eu estou mais disposto, estou mais concentrado. Então, eu treino também para o quê? Para trabalhar melhor. Eu sei que se eu treinar, eu vou dormir melhor. Isso. Dormindo melhor, eu vou no outro dia atender melhor os meus pacientes. É por isso que eu falo, meus pacientes não me pagam só pela consulta, eles me pagam para treinar, eles me pagam para meditar, eles me pagam para comer bem, para dormir bem, para regular meus testes, para daí na hora da sessão entregar bem. Então, um ponto é, lista todos os porquês. Para todo mundo que quer em casa agora, ter mais constância nas metas de 2025. Coloca ali os porquês. Eu quero treinar por quê? Porque vai me ajudar no meu trabalho nisso, porque vai me dar autoconfiança. Por exemplo, a pessoa trabalha ali com o público em geral. Você tá com o shape, você dá um aperto de mão de um jeito diferente. Sim. Você tá mais autoconfiante. E autoconfiança vende, autoconfiança... enxerga de longe, né? Você Exato. transpira a autoconfiança, né? Exato. Então, listar os motivadores, ter isso muito bem claro. E na hora que você tá mal, você relembrar isso, é uma dica que eu deixo pro pessoal, assim, que é forte. Matheus, ali quando você citou dos hormônios, né, em relação ao que você cita lá com os seus pacientes, vamos fazer atividade física, vamos comer direito, vamos fazer isso aqui. Só que assim, eu quero ouvir de você, os benefícios, a musculação em si, você acha que toda atividade física auxilia? Agora eu estou fazendo uma pergunta um pouco mais técnica para você. Uhum. Ou você acha que tem diferença, por exemplo, uma musculação, ou uma corrida, um yoga, sei lá, um hobby diferente? Porque eu acho que as pessoas também têm que entender, porque às vezes as pessoas vão pensar lá em casa, né? Então vão assistir o episódio e vão dizer assim, mas então eu tenho que fazer só musculação? Então é isso? Não, não é isso. Atividade física é uma atividade que, corrida, uma bike, é inerente a isso. Explica para nós melhor, tem diferença?
É bem interessante, até olhando mais para a base, quando a gente difere, e os profissionais de educação física aí sempre é bem falado disso, a diferença entre atividade física e exercício físico. Perfeito. Né? Que atividade física, por exemplo, no meu trabalho, eu trabalho muito ativamente, às vezes eu carrego uma caixa para lá, uma coisa para cá, eu trabalho ativamente, ou eu caminho na empresa, eu caminho para lá e para cá, está fazendo uma atividade física, você está em movimento. Perfeito. Essa é uma coisa. Agora, exercício físico é uma coisa um pouco mais sequencial, um pouco mais padronizada, com objetivo. Exercício físico, ele tem que ter prescrição, duração e intensidade. Exato. Então, assim, já começa por aí. Por exemplo, um futebolzinho final de semana. É um exercício físico ou uma atividade física? Uma atividade física. Perfeito. Não é uma coisa assim, com controle, com todas essas questões que você falou. Agora, claro que vai auxiliar, né? Claro que vai auxiliar na questão fisiológica de maneira geral, mas tem diferença, só que é muito difícil medir daí. Então, como é que eu vou medir assim, a eficácia, por exemplo, um artigo científico, a eficácia do futebolzinho no final de semana, blá, 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 blá. É difícil de medir, é difícil. Agora, caminhada, 30 minutos todo dia, blá, 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 já é um pouco mais tranquilo. Musculação, tantas vezes por semana, né? O melhor que a gente encontra hoje de evidências é que a atividade física aeróbica e a musculação combinados é o que a gente consegue ter mais resultado nesse ponto. Os exercícios resistidos que a gente fala, né? E a OMS fala muito sobre isso, que para você sair do sedentarismo, você tem que ter no mínimo isso, para quem está em casa, 3 horas de caminhada na semana. Então, menos do que isso, né? Você ainda é considerado uma pessoa sedentária. Perfeito, perfeito. Eu sempre falo pro pessoal assim, entre escolher entre os dois, faz os dois, tá? Não dá. A atividade do cardio, ele sempre vai ser assim, num quesito saúde, de maneira geral, um pouco mais interessante. Mas a título assim de redução de estresse e benefícios, a combinação equilibrada ali das duas resulta geralmente numa questão muito interessante. É isso aí, ó. E o Augusto tem que fazer cardio também, hein? Galera que puro cardio aí, ó. Estão escutando? Tem que fazer cardio também. Se eu falar pra vocês que eu não fazia cardio, E cara. não é essas caminhadinhas que vocês dão aí, é cardio, pô. Olha só que legal, eu era um cara que eu não fazia cardio, cara. E é porque Não fazia? Não fazia, cara. Porque eu achava, caramba, a esteirinha, isso aí é coisa de, né, isso é coisa de velho. Tinha às vezes, não, ficar caminhando ali, não, tem que puxar ferro, tem que ser, né, mentalidade bem burra, né, se for parar pra pensar. E por que eu modifiquei isso? Porque daí eu fui estudar e eu olhei, tá, pra que serve o cardio? Como o cardio pode me auxiliar? Aí eu vi que cardio dá mais disposição, aí disposição onde, Matheus? No trabalho, porque eu gosto muito de estar ativo no trabalho. Vai melhorar o meu treino de musculação, porque vai fazer recrutar mais, todo aquele processo. Aumento de mitocôndrias. Então, quando eu entendi a importância, fui atrás de entender, aí eu gerei motivação para, não, agora vamos fazer o cardio, entendi a importância, não é? Entende? Então, esse processo ele é bem interessante. Matheus, lá, só para nós concluir sobre essa parte, saúde mental lá nos teus pacientes, você consegue encaixar na rotina deles, por exemplo, tua rotina é isso, né? Então, o teu ciclo cardiano é isso. Vamos tentar achar uma atividade que você consiga estar fazendo no teu dia a dia. Você tem isso lá no teu consultório com os teus pacientes? Ou você só dá um abstrato, um geral? Não, vamos ter que fazer atividade física. Ou você tenta encaixar alguma coisa na rotina dele? Eu sempre falo que ninguém faz o que não quer, né? Então, o primeiro passo é a pessoa entender essa importância. Então, eu vou nessa ideia de explicar, como que vai impactar e tudo mais, para até o momento que ela entender, não, realmente você, cara, tem que começar de algum jeito. Aí que a gente fala que tem fase da mudança, né? Tem a pré-contemplação, a contemplação, a preparação, daí ela vai para ação e assim ela vai conseguir a mudança, né? Então, agora entendi que eu tenho que fazer. Beleza, agora a gente vai olhar para a rotina dela, para os horários e ver onde consegue encaixar de um jeito que fique mais fácil. Porque não é assim, vai lá e faz de qualquer jeito. Às vezes, assim, eu gosto muito de meio que pegar na mão do paciente e falar, vamos fazer desse jeito, o que você acha? Isso aqui, eu vejo que aqui você vai ter essa vantagem. Se você sair direto do trabalho, tu não vai ir para casa, que aí geralmente tu deita no sofá e já era. Então, tu vai direto, tu já mata isso aqui, tu economiza tempo e encaixa bem. Então, é olhar para o paciente e ver, claro, tem sempre um desconforto, não é uma coisa que encaixa bonitinho, assim, no horário dele, tem que organizar um pouco, ajustar. Flexível, né? Mas é uma coisa que, assim, é sempre possível. Você olha para os gostos dos pacientes, quais atividades você tem preferência, entende? E assim tu vai organizando. Eu queria chegar nisso. Tem algum assim, uma preferência por alguma atividade, alguma coisa específica assim? Não. A musculação, a natação, a correr, sei lá. Eu sempre coloco, aí varia de paciente para paciente, dos recursos que ele dispõe e assim por diante, né? Então, se o paciente, assim, cara que mora no interior lá. Exato. Correndo no potreiro lá, pular os cupins. Olha que interessante, né? A caminhada é uma coisa que, assim, eu sempre recomendo, porque ela dificilmente você consegue ter alguma desculpa para, tipo, não posso fazer.
entende? Porque ela exige pouquíssimo investimento, você pode até, eventualmente, né, se fazer com um tênis muito tranquilo, uma caminhada mais leve para iniciar. Por isso que eu disse, o cara tá no interior lá, cara, vai caminhar, É, vai e- correr no Exato. campo, sei lá. E Não você posso ir pra precisa- academia, é longe, o horário... Cara, caminhada, entende? 30 minutos de caminhada, Exato. diariamente. E é legal porque assim, mas eu tô com sobrepeso, alguma coisa, impacto, cara, hoje assim, as evidências que a gente tem, risco de lesão para uma pessoa que tá com sobrepeso, uma pessoa que tá numa condição normal, elas são muito semelhantes. Então, é interessante que a caminhada, esse exercício aeróbico, ele tem pouquíssimas restrições, então todo mundo consegue fazer. Então, geralmente a gente começa olhando por ali. A partir dali, claro, não, cara, eu gosto pra caramba de musculação, então beleza, vamos pra cá. Entende? Ou não, cara, pra mim isso precisa ser mais divertido, pra mim musculação é mais chata, blá, blá. E tem outras atividades, tem um esporte, pode ser, se for o caso, que aí, beleza, não é um exercício, mas pelo menos ela vai sair do sedentarismo, até né? questão, né, social, né, social não, né, de lidar com pessoas, né. Social. Fugiu É a social mesmo, essa É o interação. social, essa interação Tem outra social. palavra que eu tô falando agora. Essa interação mesmo, com outras pessoas, né, trabalho em grupo, né, esporte, assim, né. Perfeito. Eu vejo a importância que é grupo de idosos hoje, né, depois do Covid ali, a procura por atividade física, por academias, por esportes, em grupo, Teve essa para crescente. menor idade, foi muito grande, né. Você ter um ambiente também que propicie isso, que te estimule a isso, é muito positivo também, né? A gente fala se a gente olhar até para a nossa cidade de Joaçaba, o quanto que as coisas mudaram depois do Parque Central. Né? Eu Você acho tem um que ambiente para isso. Eu acho que o ambiente conta muito, cara. Eu acho que se você tá num ambiente... Motiva, né? Tinha o cara que não caminhou na vida, agora vê o É. parque lá, pô, vou ir caminhar. Agora Foi eu uma vou vez caminhar. gostou, agora vai sempre. Exato. Cara, mudou a vida do cara. Né? Exato. Perfeito? Porque assim, às vezes a pessoa, vou caminhar na rua ali, tem os carros, ela fica se sentindo meio deslocada. Agora, se ela tem um local que tá todo mundo ali caminhando, bicicleta, tá todo mundo meio que na mesma vibe, por assim dizer, ela se sente até mais pertencida, estimula mais até. Mais né? Antigamente era dar confortável. volta nas pontes, né? Exato. Dar volta nas pontes. Aí a gente fica, dar volta nas pontes, que bosta, né? Vou mandar 2 voltas na ponta, é o card do dia. 2 voltas na Quantas 15. voltas a ponta você deu, não sei o que, eu subi a escadaria do Frei Bruno. Subi a escadaria do Era Frei isso que Bruno. tinha, né? Mas de alguma maneira tem que se movimentar, né? Eu acho sempre falo que pro é isso. pessoal não depender, assim, porque minha mãe não me apoia, minha família não me apoia, e aí é um ambiente que é ruim, né, atrapalha. Gente, tem que tomar responsabilidade, um pouco assim, às vezes eu também falo, gente, tem que bater no peito às vezes e fazer Eu acontecer, acho sabe? que A gente sabe que tem questões e tudo mais, mas assim, não dá pra depender, sabe? É legal que tenha, ajuda demais, se a tua família te apoia, né, te coloca ali. Mas daí tá todo mundo ali comendo um monte de coisa, e eu fazendo dieta, e eles não me ajudam. Mas, gente, quem que tá fazendo dieta? É você. Entende? Agora você vai querer que todo mundo se adapte, entende? Às não vezes é teu também pai, tem não isso. é tua mãe. Agora vai privar eles de comer? O objetivo é de quem? Exato. Então, às vezes, o ambiente atrapalha, sim, ele influencia pra caramba, mas ele não determina. Boa, Puxando agora para boa. o fisiculturismo, né? Que é um tema que a gente tem abordado nos últimos episódios aí, né? A gente sabe que é uma boa condição, estrutura, né, não só mental, mas estrutura, né, que nem eu. O cara vai competir, ele tem que ter uma estrutura financeira boa, uma estrutura familiar, tem que ter pessoas que apoiem. Que não adianta o cara dizer que sozinho vai. Difícil. Até pode ser, mas é difícil, né? O quanto isso é importante e o quanto influencia na trajetória de um atleta a condição mental. Você me participou das minhas preparações, né? Lembra das vezes que a gente usava os recursos mais pesados ali, como era diferente, né? Mas você via quanto era importante a condição estar centrado, estar bem condicionado, não só fisicamente, mas como lidar com aquele dia a dia pesado, né? De fome, de estresse, Porque assim, por exemplo, eu chegava em casa, né? Meus filhos estavam lá, minha refeição da noite era 150 gramas de proteína ali, de carne vermelha e 150 gramas de legumes. Aí, tipo, você vinha numa batida de meses, assim. Aí chegava teus filhos comendo bolo, pizza ali. Se o cara não tiver uma condição legal ali, mental boa, assim, afiada, você vai cair, cara. Você vai vou dar uma beliscada. E aí ferra tudo, né? E principalmente no teu treino, né? Que você sempre fala, aquela conexão entre mente e corpo, né? Porque às vezes da onde que você vai tirar essa motivação para você estar lá numa preparação treinando com a cabeça lá no mundo da lua, né? Não, mas eu digo que a comida, né? Comida, a privação de comida é muito difícil.
Quem vive isso é muito difícil. Para mim foi, o Cid também falou para nós aqui, a dificuldade que é e tal. Hoje ele é muito mais inspirado que eu. Mexe muito com o mental, Augusto? Nossa, totalmente, né, cara? Você fica estressado, você fica sem força, você fica sem... A vida é mais... Você volta a vida para aquilo, cara, entendeu? Aquilo se torna a ser prioridade da sua vida. Se não tiver uma condição boa, assim, desde a estrutura, para que tua mente esteja fortalecida. Exato, você falou ali, é legal que o cara tenha o mental afiado nisso, né? Tem que estar muito afiado e tudo mais. O ponto é que muitos dos atletas, eu vejo que, por às vezes eles negligenciarem até esse lado psicológico e tal, ele pega o melhor nutricionista, o melhor coach, mas esse lado mental, não faço nada. E aí às vezes é ali que ele cai, porque ele não entende que às vezes essa parte mental influencia ele não conseguir fazer o restante tão bem quanto poderia. E porque a gente falou antes do estresse, né? Você tá num processo de estresse ali, tudo fica mais difícil. O que é a preparação finaleira ali de um processo pra você subir no palco? É puro estresse. O cortisol tá alto a toda hora. Eu vi uma vez uma frase, não lembro quem que foi. Fisiculturismo quem passa mais fome. Tem, cara. Isso é muito real. Não digo que seja só isso, mas é muito real isso, cara. E às vezes as pessoas, nesse momento, aí que eu falo que muitos atletas caem nisso, na ideia de que não, eu vou na força de vontade. E aí ele não utiliza estratégias assim que a gente tem para ele conseguir lidar com isso de uma maneira mais tranquila. Ou seja, ele gasta toda a força de vontade dele para tentar lidar com a fome, aí chega na hora de treinar, ele já não tá com tudo aquilo para gastar. Ao ponto que, por exemplo, a gente falou ali do ambiente, que minha família tá comendo, eu que tô fazendo dieta, eu tenho que, né, aguentar isso, mas veja, será que não é interessante às vezes, tá todo mundo comendo ali, eu vou comer em outro cômodo às vezes, também é interessante? Claro, você de casa, aí, você não ter o estímulo ali, já auxilia muito. Porque, não vai te despertar aquele gatilho, já começa por aí. Não vai ter o gatilho externo, vai ter o gatilho interno da fome, mas pelo menos você tirando já ajuda muito. Aí, outras estratégias para lidar com esse gatilho interno da fome. Como que, no momento que eu estou mais estressado, técnicas para regular esse estresse, para você baixar esse estresse. E assim, a gente vai indo. Agora, se o atleta ele não dispõe dessas técnicas, ele tem que meio que matar isso no peito. Aí ele gasta toda aquela energia mental dele para lidar com essa fome, chega na hora do treino. É óbvio que ele vai fazer um bom treino, né? É o principal do dia dele, muitas vezes. Mas talvez aquele gás a mais, ele já gastou ali tentar só resistir à fome. Ele não precisava ter gastado dessa forma se ele tivesse as estratégias corretas. É isso aí. E na parte de treinamento, foi uma coisa que a gente falou outro dia ali, que é a conexão mente e músculo, né? Você tá desligado. Aí vem desde a questão do celular, que eu falei outro dia, né? Pegar o celular no intervalo dos exercícios ali. Não tem problema você pegar o celular, né? Eu preciso. O problema é você desconectar, né? E também, é a tua cabeça fazendo o papel dela, né? Aí vem motivação, vem disciplina, vem tudo isso num conjunto. Você tem que ter motivação para estar executando aquilo lá, para você não desligar. Tem que ter disciplina para saber o tempo certo para você voltar. Exato. Então, tem toda essa relação. Que nem você falou para tua aluna, né? Você não tá aqui, né? Você olhou. Ela treinando e ela avoada. É aquilo que eu falei para você, tipo, e realmente você também citou que a disciplina não é tão importante quanto a motivação. Porque senão você tá lá puxando, fazendo um bíceps, você tá lá pensando na morte da bezerra, você não sabe nem o que está fazendo. Entendeu? Então é essa conexão mente e corpo. E você ter uma motivação assim, por que você vai puxar mais na série? Por que você vai se dar mais na série? É incrível aquela ideia assim, só de você pensar, né? Você tá lá, nossa, tô falhando. Pô, mas será que com a motivação certa, você colocar o gatilho certo da tua cabeça, você não conseguia colocar mais umas 2 repetições ali? Às vezes a pessoa conseguia, por quê? Porque o mental tava travando, mas o corpo ia. Só que aí, às vezes ela não ativou esse processo. Vou dar um exemplo. Se na hora ele está fazendo 10 repetições, era para você fazer 12. Aí você pensa, mas tá cansado. Aí, vamos imaginar um cenário aqui, né? E é muito incrível, né? O cara lá tá falhando, de repente passa a outra garota ali na academia, ele já se motiva, ele vai e faz 15 daí, né? Aí fala, pô, o corpo do cara não ia ou a cabeça do cara que tava sem motivação? Então, é sobre isso. Matheus, você vai saber explicar melhor para nós aqui, para o público. A conexão mente e corpo, por exemplo. A maioria das pessoas que estão na academia treinando, puxando ferro, às vezes elas não estão lá. Entendeu? Então, isso você falou ali das repetições, vai mais uma. Não, mas aonde que eu quero chegar? Por exemplo, vou usar um exemplo eu. Eu não tive um final de ano muito legal, esse que passou agora. Já começa por aí. Se eu tivesse disciplina, eu estaria todo dia na academia. Tá, beleza. Só que
eu vou treinar, mas eu não vou estar com a cabeça lá, porque eu vou estar com a cabeça onde? Nos meus problemas. Então eu tentei fazer isso, voltei a treinar, comecei a treinar de volta, só que a minha cabeça não está lá. Então é essa conexão mental. Então, por exemplo, eu não conseguia me concentrar, treinar, né, fazer o que eu tinha que fazer. Por quê? Porque eu não tinha motivação, eu estava com o meu mental, meu emocional todo lá embaixo. E o que eu tinha que fazer? Ou eu pensava em fazer, ir para casa. Por quê? Porque eu não estava lá. Então eu acho que a motivação, ela já sai do mental forte. Então é sobre isso. Queria que você me explicasse sobre essas situações. Por exemplo, uma questão financeira que você não resolveu, a pessoa está pensando, contas para pagar, relacionamento, tanto amigos quanto amorosos, divórcios, casamento. Então a pessoa está lá, está treinando, mas ela está pensando sobre isso. O que você acha que a gente pode estar passando para as pessoas, e principalmente para mim, para não chegar lá e se auto-sabotar? Façam terapia, galera. Não, mas olha só, é que assim, tem estratégias específicas para no momento você conseguir focar um pouco mais no treino, mas no geral, a melhor coisa que a pessoa faz é resolver esses problemas, ou aprender a lidar com eles de modo que... Né? Exato, porque assim, ó, se eu tô com essas questões fora de casa, claro, às vezes não tem como você resolver o problema, mas se você conseguir lidar melhor com ele, você para de ter essas distrações. Entende? Por exemplo, tô com uma dívida lá, blá, blá, blá. Talvez não vai se resolver o problema, mas se você conseguir olhar para, talvez não é tão ruim assim, eu consigo fazer isso, aqui, talvez daqui a algum tempo vai se resolver. O fato de eu estar endividado não me torna um cara pior e assim por diante. E a pessoa consegue resolver isso dentro da cabeça dela, talvez pare de impactar no treino porque pare de distrair. Tá? Então a ideia geral seria buscar resolver esses pontos. Agora, claro, dentro do treino a gente poderia colocar técnicas e estratégias assim para ele afastar um pouco esses pensamentos e conseguir se focar no treino. Aí é um pouco essa capacidade de concentração da pessoa. A gente fala de estratégias de atenção plena, de mindfulness, que é de você voltar a tua consciência, a tua atenção para a contração do músculo, aquele ponto de consciência corporal, né? Você sentir realmente o músculo contraindo, focar nele, distrair, pensou, opa, volta, contrai, sente o músculo. Essas estratégias, assim, elas costumam funcionar. Mas, todo treino você vai fazer isso, né? É uma estratégia, assim, para alguns momentos. Então, no geral, o legal é buscar um auxílio para resolver esses pontos mesmo. O Carlinhos, ele respondeu boa parte da pergunta dele, né? Ele mesmo. Todo mundo tem um dia ferrado, né? Então chega lá na academia lá, quem treina à noite, por exemplo, chega lá com a cabeça cheia de pensamentos do dia, com toda aquela carga do dia, né? Aí vai treinar, muita gente que eu conheço não desliga assim, chega lá e não vira a chave assim, né? Foi uma das coisas que eu falei no último podcast lá, que é sobre quando eu treinava sozinho. Eu fechava a academia, treinava sozinho, eu sentava, ligava um videozinho motivacional do YouTube, colocava uma música, sentava lá e começava. Ia hypando, entrava no clima, e era isso. E me ajudou muito, cara, foi anos assim, entendeu? Então, cara, de repente, tá indo pra academia, tá meio sem vontade, sei lá, tá no carro, põe uma música que você gosta, põe um videozinho ali, cara, tem um monte de vídeo motivacional legal ali, cara. Coloca ali, começa a ver, vai entrando no clima, sabe? Vai pensando no teu corpo, como é que você quer estar, como é que você sonha e tal. Você quer sempre estar assim? Então entra no clima, né? Se ajuda. É uma técnica que a gente fala que é de ativação motivacional, né? Na época que a gente trabalhou ali, a gente colocou até alguns pontos nesse sentido. Porque, por exemplo, a pessoa que nem eu treino de manhã cedo. Cara, você acorda, olha a diferença de como tá teu corpo do momento que você acorda pra lá no meio da série da academia. É totalmente diferente. Então você precisa jogar o teu corpo para aquele estado, levar um pouco o teu corpo para aquele estado. E aí como que você faz isso? A música muitas vezes auxilia bastante, né? Porque ela te associa a ideia de treino, de te acelerar um pouquinho. Tem pessoas que estão muito cansadas, às vezes, de fazer um minutinho ali, de você se acelerar um pouco fisicamente. Tem pessoas que gostam de fazer aquela ideia de caminhar um pouquinho e dar uns pulinhos no lugar mesmo, porque você ativa o quê? Tua circulação sanguínea, você ativa teu coração, ele vai batimento e tudo mais. Às vezes já dá uma ligada no corpo que vai aproximar o estado fisiológico dela aquilo que ela vai ter na academia. Então, auxilia. Essa ideia de pensar como que meu corpo quer estar e tudo mais, o que é? Eu relembrar os meus porquês. É um porquê, essa questão estética. Outra ideia que funciona muito bem. Se visualiza, imagina como que você vai se sentir quando você terminar o treino. Então, por exemplo, hoje eu acordei e aí eu fui treinar, era 7 da manhã, né? Aí eu ia terminar meu treino ali por umas 8 e pouquinho. Aí pensei assim, putz, se eu não for no treino, como é que eu vou me sentir?
talvez meio cansado, né? Todo aquele processo que você fica meio mal, né? Que você queria ter ido, você não foi, assim por diante. Será que eu vou ter dormido realmente mais? Não vou conseguir voltar a dormir. Agora, como é que eu vou me sentir? Como é que vai ser meu estado se eu, no final do treino, se eu for? Opa, cara, me sinto mais autoconfiante, sensação de dever cumprido, mais energia, Não blá. vai ter peso na consciência. Só essa visualização é uma antecipação de resultado, uma antecipação de recompensa que libera até a dopamina no teu cérebro para você buscar aquilo. Entende? Que é esse processo de ativação motivacional. Então, isso que você trouxe é bem interessante. Que legal isso, cara. Vamos falar do que interessa? Quando você usa droga, mexe muito com o mental? Vamos falar sobre isso agora. Eu acho que o público quer saber, eu acho. Droga, vamos ser, né, um recurso ergogênico para o mundo do fisiculturismo. É interessante quando o pessoal, às vezes, que não é do mundo, ele pensa em utilizar, só olha para os benefícios, né? Mas acaba não olhando para essas questões até de colateral, de geral, mas até a parte psicológica mesmo dessa parte colateral, né? E aí, claro que assim, cada corpo vai ter um certo nível de reação, alguns pontos, vai ter um certo tipo de colateral e tudo mais, tem que ter uma predisposição genética para alguns quesitos, e varia obviamente da droga, da dosagem, às vezes até fatores ali pessoais que ela está enfrentando, né, psicológicos, enfim. Mas, por exemplo, a gente fala de testosterona, a gente fala de outras drogas mais agressivas, muitas vezes ela vai ter um impacto em aumento do nível de estresse, ansiedade. Não é que necessariamente vai deixar mais agressivo, de fato, mas às vezes ela vai influenciar nesse processo que vai ocasionar, talvez, comportamentos mais impulsivos, talvez deixar mais loucão, agressivos. loucão da cabeça. Exato, às vezes até a concentração da pessoa dá uma pegada. Então, se ela não tiver consciência do que é que vai acontecer, ou o que pode acontecer, para quando acontecer ela perceber e saber como manejar, ela se perde às vezes no meio do caminho. Então por isso que é legal também ter um acompanhamento psicológico de alguém que vai trabalhar essa parte, porque ó, essa ansiedade, cara, não é que a tua mulher tá fazendo não sei o quê, não é que o cara te olhou torto da rua e realmente ele quer, não, cara, faz parte da droga. Então se o cara já sabe que, opa, a gente fala da trembo, né, que deixa o cara fala muito, isso, cara, não fala isso. muito pesado, né, às vezes a pessoa ela vai ter uma interpretação da realidade que é influenciada pelo uso hormonal, né? A testosterona também vai ter outros. Matheus, eu já escutei que o pessoal falou que a trembolona é a droga do divórcio. É verdade? É que ela impacta tanto no mental do cara que muitas vezes vai gerar briga e tudo mais. E aí que eu falo, se a pessoa não tiver noção de que, opa, isso está acontecendo por uma questão ali, com alto impacto por essa questão hormonal, ele não vai saber como remediar. Entende? Como eu falei antes, que a maioria dos atletas fazem acompanhamento com nutri, com coach, blá, 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 mas não olha para esse lado psicológico, é óbvio que ali gera problema. Entende? E aí por isso que não é fácil ser fisiculturista por causa disso. Sim, esses pontos não são fáceis, mas poderiam ser um pouco melhor administrados se tivesse esse olhar também. Então a trema acaba sendo muito pesada por causa que ela vai modificar todo esse processo emocional da pessoa muito forte. Nossa. Às vezes até gerando até um distanciamento emocional, por assim dizer, que, por um relacionamento, um distanciamento emocional ou uma impulsividade, uma agressividade, enfim, é muito prejudicial. Por exemplo, você toma trembo e você fica frio, isso? Não necessariamente que a pessoa vá acontecer isso, assim, é 100%, mas acontece dela ter essa apatia emocional, por assim dizer. Ela não tem essa reatividade emocional não é necessariamente o processo de empatia, mas dessa... Os sentimentos, as coisas que você está sentindo. Né? Vou tomar trembolona. Agora, quando a gente pensa em coisas negativas, sentimentos mais negativos, o estresse, a agressividade, esse outro lado emocional, às vezes ela pode dar uma pegada um pouco a mais, entende? Então não é que ela não vai ter nada de emoção. A ansiedade às vezes pode aumentar e assim vai indo. Ou a predisposição, ela aumenta. Exato, entende? É igual a gente falar, por exemplo, da testosterona. A pessoa ela vai ter o colateral, sei lá, de queda de cabelo. Cara, varia da predisposição dela, dos receptores e assim vai. Então com a trema, a mesma coisa. Todo mundo vai ter essa questão? Vai. Você toma trembo, Augusto? Tá, vocês que tomam trembo... Então, é o nível que o cara tem, né? Às vezes ele vai ter um impacto nesse ponto, mas às vezes não vai ser tão notado, né? Então talvez, vai ter, então, mas talvez não vai ser tão aparente. Isso aí do individual da pessoa, é uma individualidade biológica, talvez... Tem uma influência genética, né? E tem uma influência psicológica também. Por exemplo, uma pessoa que ela tá tomando a trembo num cenário em que ela tá num contexto ali familiar, estressante, papapá, tudo vai ser muito mais amplificado. É que assim, né? O cara não vai tomar trembo assim, de forma que não seja preparação. Eu vejo assim, tá usando o trembo aí
recreativamente, cara, Não faz sentido, né? Não faz parar, sentido, né? né? Então, quando você remete a tremo, ela remete à preparação, finalização, né? Período final ali. Então, aquilo ali tá num contexto de fome, de estresse, né? Por treino, por estar fraco, por... Por isso que tem que ter o acompanhamento, né? Que nem vocês têm, né? Não existe acompanhamento com um tremor. Não, um acompanhamento mental, porque o cara vai tomar Sim, tremo, vai claro, ficar doidão. claro, sim. Eu digo assim, a tremo, ela é um medicamento veterinário, né, cara? Assim, Sério isso? Porra. ela é uma droga pesada. É difícil, assim. Claro que o Seban fez sem fez a preparação sem, né? Eu vejo assim que não é tão necessário usar assim, cara. Se tem um cara que poderia fazer sem, diz que é ele, né? A genética que o cara tem também é... Tá, também. E só comia arroz e ovo, né? Nas antigas. Não, diz que ele pegava mais de 10 quilos no bíceps aqui. Você acredita? Como? Diz que ele pegava mais de 10 quilos aqui no bíceps. O rapaz é forte. Não, eu não tô entendendo. 10 quilos? Não, tô brincando, pô, tô brincando. Ah, você tá sendo irônico. Eu faço Ele tá sendo irônico, ele tá sendo irônico. Não pegaram. Mas a trembolona é um assunto bem complicado. Mas assim, de maneira geral, até pra gente finalizar, a ideia é que todo esse impacto nesse lado mental, enfim, seja por utilização de alguma substância ou não, enfim, Tem que ter gatilhos. é interessante que a pessoa sempre busque esse acompanhamento, sabe? Porque se ela tá nesse processo que ela já sabe que vai ter impacto, putz, é essencial. Se ela não tá nesse contexto, sabe, tá treinando por outros motivos, enfim, e a vida dela acontece de outra forma, obviamente eu sou suspeito para falar, mas assim, cara, a frase que todo mundo deveria fazer terapia, ela cabe assim, aqui. Você me pegou com um tremo já na mente forte, né? Agora tem que falar. Já usei bastante. Eu sei que isso era natural. Achei que usar 700 mg por semana de tremo, cara. Então não tem terapia que salve o cara. Você fica muito É reativo. uma redução de danos, uma redução de impacto, Você mas fica totalmente reativo a tudo, entendeu? Você não tem empatia por nada, você não tem sentimento por nada. Isso é muito real, tá? Isso, assim, você não tem amor por nada. Meu Deus. Claro que no nível de usar essa Sim. quantidade por um tempo, né? Mas assim, a tremo comigo ela é assim. Se eu usar hoje, amanhã eu já acordo diferente. É assim, pra mim é assim, ó. Principalmente o enantato. Cara, demora mais a bater, mas demora mais pra sair. Pra mim, o enantato, se eu usar hoje, amanhã eu já acordo, tipo, tudo é cinza. Tudo diferente. Muda a tua visão, muda teu pavio, diminui, sabe? Você não tem paciência pra conversar com as pessoas, você não tem paciência pra escutar a ladainha, sabe? Tipo, o teu problema não significa nada pra mim. Eu vou escutar e vou dizer assim, na minha cabeça tá assim. coitado desses alunos. O Augusto não serve pra ser psicólogo. Eles passaram umas boas comigo, meus alunos aí, cara. Os que ficaram são guerreiros. Mas tá cara. pesado demais. Dane-se. No teu cu. É. Faz essa merda. Não, mas esse assunto é interessante, cara, porque quando mexe com emoções e o mental da pessoa, eu acho que... Mas olha que legal, né? A pessoa saber que vai acontecer isso. E quando acontecer, ela tomar essa consciência e ela ter algo que ela pode fazer para pelo menos minimizar, não vai resolver, porque resolver ela vem do interno pro externo. Sim. Mas pelo menos para ela amenizar que, opa, tá, eu sei que eu tô estressado, então tudo que acontecer ao meu redor, eu tenho que ter um filtro de tentar pelo menos parar para pensar se a minha reação não tá sendo desproporcional. Porque eu tô interpretando de uma maneira A tua desproporcional. forma de interpretar as coisas muda, teu julgamento muda, tua visão Exato. muda. Então você tem que começar a questionar isso toda hora mais, entende? Por exemplo, é que nem aquilo que eu falei, eu tava andando na rua, o cara me olhou torto. Pô, será que o cara me olhou torto mesmo? Ele quer brigar? Ou é só porque eu tô sob efeito? Eu vejo que alto, comigo muito alto. eu fico mais racional. Eu fico mais racional do que sentimental, assim, do que emocional, né? Tu fica, sabe, você Sim. consegue ler diferente as coisas, sabe? É legal. É legal. É legal. É legal. É legal. É diferente. É legal É dizer. uma experiência diferente, É cara. legal dizer isso. Sabe? Não, mas assim, esse papo é muito massa. Eu acho que dava umas 3 horas de podcast, né, Augusto? Porque se nós falar, vamos fazer um convite para você, um próximo podcast, pra gente falar só certeza. sobre o impacto dos hormônios no exercício físico e na saúde mental. Com certeza, é um prazer estar aí de novo. Bom, o papo tá legal, então, né, Matheus? Você falou brevemente, porque a tua agenda é cheia, né? Você tem muitos compromissos. Assim, primeiramente quero te agradecer, né, mais uma vez pelo convite, né? Você veio, falou, né, sobre a tua profissão, sobre o que é saúde mental, e principalmente alinhado ao exercício físico. Cara, muito obrigado, eu aprendi bastante coisa. Depois até vou te pegar o contato, que eu acho que eu vou começar a fazer terapia. Será um prazer, cara. Porque Vamos lá. eu não tô muito bem, meu Hora, hein? Tomar no cu, hein? meu começo do ano não foi legal, mas assim, eu acho que você vai conseguir consertar.
Augusto, quer agradecer ao nosso convidado? Quero agradecer o Carlinhos por ter um pouco mais de... Né, por ter visto o que precisa da vida. Não, eu tenho que enxergar os meus problemas, né, cara? Matheus, muito obrigado por ter vindo, por ter aceitado nosso convite, tá? Espero que possa vir mais vezes aqui, pra gente poder falar sobre mais assuntos diferentes aí, talvez com meus atletas aí, podendo fazer um troca de debate aí sobre como eles se sentem e tal, porque é bem legal. Eu converso muito com eles, né? E eles sempre estão estressados. De repente um debate diferente contigo aí fica legal. Não, legal, com certeza. Agradeço muito a oportunidade de estar aí, tá? Foi um prazer para mim e com certeza, quando a gente for voltar aí uma segunda vez, uma terceira, enfim, que seja uma parceria de longa data. Fechou. Então é isso aí. Pessoal, obrigado por estarem mais uma vez com nós aí, tá? Assistam o vídeo até o fim, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, tá? E é isso aí. Um abraço, tá? Yeah, common sense says don't step where I'm at. I'm a problem you can solve, yeah, that's facts. Thought you had it locked, but I'm taking it back. Now you watching me clown while you stuck in the cracks. Yeah, this ain't luck, it's the grind and the discipline. Talking